Bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022, estamos na segunda semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, Jesus em confronto com os mestres da lei e fariseus do povo. De um lado estava essa gente tão apegada às leis e às tradições antigas. E ai de quem, por alguma razão e até por algum descuido, passasse por cima disso ou deixasse de cumprir qualquer uma daquelas prescrições, sejam elas quais fossem. De outro lado está Jesus e seus discípulos, que, ao que parece, não estava tão preocupado com todas aquelas exigências e age com naturalidade e com toda a liberdade do mundo. Mas não faz isso para se exibir ou para afrontar quem quer que fosse, nem muito menos porque não achava importante cumprir a lei, como muitos quiseram crer e por isso até o criticavam. Para Jesus existiam coisas mais importantes para serem observadas, principalmente quando estava em jogo a dignidade humana e, sobretudo, quando a vida estava sendo ameaçada. E no texto de hoje o mestre até se admira com esta atitude dos mestres do povo. Eles estão apegados às leis e às tradições e não eram capazes de perceber que a própria lei e até as tradições antigas davam margem ao que ele acabara de realizar naquela roça de trigo, permitindo os seus discípulos arrancarem e comerem espigas. Ele aproveita a ocasião e faz lembrar um fato lá do passado e que todos ali conheciam muito bem. Quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, foi parar num vilarejo chamado Nobe, junto ao sacerdote Aquimeleque, que segundo o evangelho de hoje é chamado de Abiatar. Davi e seus companheiros estavam com fome, e o sacerdote, nada tendo para lhes oferecer, não pensou duas vezes, ofereceu a eles os pães da consagração que só os sacerdotes eram permitidos comer. E nem por isso ficou cheio de escrúpulos ou com peso de consciência. Seu gesto foi nobre e profundamente humanitário em favor daqueles forasteiros. Tanto no caso de Davi, como no caso dos discípulos de hoje, os discípulos do Senhor, a não observância das tradições não aconteceu por leviandade da parte deles. A vida humana estava em perigo. Precisava ser salva, mesmo que contrariando as convenções religiosas. Agindo com total liberdade, Jesus ensinava os discípulos como a religião deveria ser praticada com bom senso e também com equilíbrio. Certas demonstrações de fidelidade às tradições religiosas acabavam se tornando um fardo pesado, um espetáculo de insensatez, quando se chocava com o direito à vida, sobretudo. Se até Abiatar, o sumo sacerdote, que era uma figura tão importante, foi capaz de entender isso, quanto mais o Mestre Jesus, que veio ao mundo justamente para que todos tivessem vida e vida em plenitude. Olha só, aqui temos que nos calar também. Por quê? Porque é Jesus quem fala, é Jesus quem determina, e ponto final.
as exigências exageradas, muitas vezes, acaba realmente criando um certo estado de estupor na vida das pessoas. E quanto a Jesus, a gente vê total liberdade, total tranquilidade, porque acima de tudo, a vida em primeiro lugar. Quando a vida está em perigo ou está ameaçada, ponto final nas exigências, nas cobranças, nas exigências religiosas, sejam elas quais forem, não importa, e abre-se aqui um precedente muito grande, a lei da vida, a lei da dignidade humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fique com Deus.